O Teatro Caixa Preta é um espaço, é um tipo de arquitetura teatral que ela permite várias combinações, ela é um espaço multiuso. Eu acredito que ele tenha sido o primeiro teatro multiuso no Rio Grande do Sul. Nos anos 80, um professor aqui do departamento foi fazer um mestrado nos Estados Unidos e esse tipo de arquitetura teatral chamada black box estava muito difundida na época e ele trouxe essa ideia para construir o teatro aqui. Então, esse tipo de espaço funciona como um laboratório. Um laboratório para o departamento porque ele permite que a gente reorganize o espaço de várias maneiras. Então a relação palco e plateia, ela pode ser alterada conforme a necessidade do espetáculo. Portanto, é um laboratório que permite que a gente investigue, né, possibilidades de encenação e de organização espacial. Eu entrei no CAL em 1986 e o Caixa Preta já tinha uma estrutura só do prédio, né? Instalações elétricas, as principais, mas não tinha piso, né? E não tinha a infraestrutura necessária para um anfiteatro voltado para artes cênicas e atividades do CAL. E desde o início eu me deparei com duas pessoas, em especial a professora Nair e a professora Inês, especialmente a professora Nair, né? Que sempre estava em contato com a direção no sentido de tentar que a administração central e a administração do centro terminasse aquela infraestrutura. Eu me lembro da inauguração do tablado, né, do piso de madeira que foi escolhido, foi acompanhado tanto pela professora Inês como pela professora Nair, né, muito zelosas em relação, depois de inaugurado, até então, anfiteatro do CAL. Tinha uma equipe da publicidade que escolheu o nome, né? O Caixa Preta foi parte de uma campanha publicitária da escolha de nome. Ele é chamado de anfiteatro. E a gente achava que ele era um teatro. E aí a Jocélia Mainardi e outras pessoas trabalhavam lá da publicidade, pessoas da engenharia elétrica, bolsistas, engenheiros eletricistas, resolveram fazer um projeto muito lindo, um projeto da escolha de nome para o Caixa Preta. Ele tinha que ter uma identidade, ele era um teatro. Hoje leva o nome da professora Rosane, né? E o Caixa Preta sempre foi a menina dos olhos, especialmente do pessoal da música, do teatro, assim como das demais áreas, né? É uma referência, né? E ele ficou ainda mais representativo ainda com o painel do professor Juan, né? Mas é uma história de muito trabalho, né? Com muita batalha, que também passa pelo reconhecimento das áreas que estão abrigadas no CAL em relação à produção acadêmica, à produção artística e cultural da UFSM da cidade, e é um espaço que está consolidado, né? É um espaço que se estabeleceu muito pela luta dessas duas pessoas no início e também pela administração na época, né? Que levantou a estrutura principal, né? Nós ensaiávamos no Caixa Preta. Nós apresentávamos, a direção 1 já era com luz, já era com montagem de cenário, tudo no Caixa Preta. Nós não tínhamos muitas salas, nós tínhamos 2 salas só. E aí então, e tinha o Caixa Preta que era disponível para nós. E nós fizemos um curso com Wagner Pinto de iluminação, para saber mexer nos refletores, porque não tinha bolsista. Eu me lembro que no primeiro ano que não tinha bolsista, naquele ano depois começou a ter, né? Então nós começamos a manusear tudo, a mesa, e era uma mesa antiga que tinha, nós mexíamos nos refletores, como ter esse cuidado, o que é foco, enfim. Mas eu acho que o Caixa Preta mais foi interessante, fantástico para mim, foi a questão laboratorial dele. Ele era um teatro laboratório, ele era um teatro onde a gente experimentava, a gente fazia chover dentro do Caixa Preta. Nós fazíamos pegar fogo lá dentro, nós fazíamos técnicas, sei lá se consciente ou inconscientemente. Faltava um pouquinho da nossa responsabilidade, algumas coisas, mas eu acho que a gente tinha uma certa consciência do que estava fazendo. Então, se pedissem uma fogueira dentro do Caixa Preta, a gente fazia uma fogueira dentro do Caixa Preta. Meu próprio trabalho de formatura, a gente enfiou 2 caminhões de terra lá dentro.
não sei quantos caminhões de saco de casca de arroz para fazer um cenário. Só o Caixa Preta permite isso. Nenhum outro teatro, tu bota um preguinho no assoalho. Mas assim, o patrimônio público está sendo usado. A gente não faz isso com a intenção de deteriorar o patrimônio público. Nós fazíamos isso com a única e exclusiva intenção de se aprofundar na linguagem teatral, na linguagem cênica, na linguagem da música. E é um espaço maravilhoso que não é só fechado dentro da universidade. As pessoas sempre tem público e as pessoas saem daqui do centro para ir ao Caixa Preta. E é muito gostoso quando eu piso lá, quando eu vou apresentar um espetáculo lá, porque vem uma história, é um templo. Eu sempre tive essa convicção que se eu tivesse grana, eu construiria um Caixa Preta para morar numa parte, quer dizer, anexo, e ter um Caixa Preta para fazer teatro. Ter um lugar como aquele para fazer teatro. Né? E eu me perguntar assim, o espaço, ele tem tanta importância quanto matéria? Não, ele precisa da alma humana, ele precisa de pessoas que façam isso acontecer. Não adianta você ter um espaço extremamente qualificado e as pessoas não se identificarem com ele. A gente queria isso. Né? Eu agradeço muito a Rosane Cardoso, a professora Nair D'Agostini, a professora Adriana, ao professor Paulo Márcio, pessoas que potencializavam isso, nos davam o know-how para fazer isso, nos davam a possibilidade de agir. Né? E nunca incentivando qualquer tipo de desleixo. A gente passava paninhos, a professora Inês Maroco, né? A gente tinha muito amor por aquele lugar. Nós temos ainda muito amor por aquele lugar historicamente, mas na época a gente se sentia responsável por ele. E o que você lembra da Rosane? Rosane, muito louca. Ela foi minha professora substituta. Ela foi professora de comédia e arte. E ela era uma excelente profissional. Ela gostava de viver, gente. Ela gostava da arte. Né? Ela assistia os nossos espetáculos também. Ela incentivava levar os espetáculos para o Caixa Preta. As pessoas posavam lá no Caixa Preta. Virava a madrugada e ela junto, né, no Caixa Preta. Vale a pena destacar que nos anos 80, assim, nos anos 80 não, no final dos anos 80, quando o Caixa Preta foi inaugurado, ele desempenhou um papel muito importante na comunidade de Santa Maria, porque ele era um teatro que recebia espetáculos não só daqui, mas de fora do estado. E isso a gente pode destacar porque aqui aconteceu a estreia de um espetáculo do Gerald Thomas, chamado Império das Minhas Verdades. Se não me falha a memória, é esse o nome do espetáculo. Então ele teve um papel muito importante. A preservação desse espaço como uma questão histórica para o teatro no Rio Grande do Sul é fundamental. Além, claro, da importância que ele tem para o curso e para o contexto, né, da cidade, como um espaço cultural. A preservação dele, é sem dúvida fundamental. A gente tem um painel de um professor daqui, a gente tem um espaço que instaurou, de certa maneira, um pensamento sobre a arquitetura teatral no Rio Grande do Sul. Então, ele não é importante só no contexto da cidade de Santa Maria e da universidade. Ele é um marco histórico dentro da arquitetura teatral no Rio Grande do Sul. Tudo isso daí tem uma história, tem um desafio, porque a proposta de fazer um mural partiu da reitoria, por causa de que havia muitas pichações pelos alunos da Casa do Estudante. Então o reitor, cada vez que passava, havia uma pichação, sempre reclamando de alguma situação. Então, disse assim, por favor, os professores do Centro de Artes e Letras estão convidados a fazer uma pintura mural. Por isso daí eu quis me manifestar como um protesto. Então existem vários temas, um tema só, mas com várias partes. A primeira parte eu pintei a Amazônia toda cheia de
pássaros, a piracema, a puro verde, árvores. No segundo momento, aí vem os espanhóis. Ele sai do cavalo, uma língua de fogo, que provocaria depois outra etapa, na qual os indígenas eram dizimados, queimados, né? Posteriormente, no lado direito, toda a destruição tentei representar a força do indígena, do ser humano, do nativo, em que quer ressurgir da cinza, mas teria que colocar a ave fênix, saindo da cinza, do fogo. Tem outra curiosidade, na parte final tem o sol que o ser humano diz assim, toda a parte poética diz assim, asas para poder voar, sonhar, viajar, ir. Então, o homem que está querendo alcançar o sol tem asas, porque só tem asas quem tem criatividade, quem tem sonho, quem tem idealismo. Então, essa é uma representação do ser humano que aspira a alguma coisa. Evidente que a gente tinha muitas dificuldades em lidar com Caixa Preta. Caixa Preta também era um espaço público, e como espaço público ele sofre as políticas públicas. Ele precisa ser constantemente abastecido de equipamentos, né? Chegamos ao ponto, Caixa Preta chegou ao ponto de entrar na UTI, né? Teve uma época que ele entrou na UTI e eu, sem vergonha nenhuma, eu digo que fui lá e roubei os refletores da iluminação do professor Juan Moretti. Desculpa por isso, professor, mas foi essencial para que naquele momento os espetáculos acontecessem. Então a gente ia lá com o alicate, né, justificando os fins, e desligamos lá os refletores da iluminação do painel para usá-los como luz geral dos espetáculos dentro do teatro. Então, claro que isso foi fundamental, né? Em especial, o Caixa Preta, com essa capacidade, essa mobilidade espacial que ele tem, ele é um espaço de investigação, sem dúvida nenhuma. Mesmo que a gente use muitas vezes ele no formato tradicional, ele permite combinações. Então, sem dúvida nenhuma, que ele tem um papel fundamental para o curso de artes cênicas, porque então permite que a gente possa fazer inúmeras investigações em relação ao espaço.